Olá, amados, mais uma vez nós estamos aqui juntos no Cantinho do Obreiro, estudando as parábolas de Jesus na série Parábolas, e hoje nós temos a 12ª parábola, que é a parábola do jejum e o casamento. Essa parábola ela se encontra em Lucas, no capítulo 5, versículo 33 a 35. Vamos juntos? Diz assim a palavra de Deus: Em seguida eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhe propôs: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Uma pergunta. E aí nós vamos ver que nesse momento, essa cena, ela se passa na casa de Mateus, durante o banquete oferecido a Jesus. Jejuar naquele tempo era prática comum entre os judeus. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana e o faziam como obra de caráter meritório, ou seja, aquilo ia trazer méritos para eles, aparentando santidade, aparentando devoção, para chamar a atenção dos homens e de alguma forma tentar chamar a atenção de Deus também, né? Tá lá em Lucas, no capítulo 18, 11 e 12. E não é de se estranhar que eles se escandalizassem ao observar que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, como faziam os fariseus, seus discípulos, seus escribas e os discípulos de João. Certamente João Batista, ele admitia esse jejum dos fariseus. E desta vez a questão foi levada diretamente ao mestre, a Jesus. E conforme o depoimento de Lucas, foi Jesus que fez aquela pergunta. Mas Jesus não aceitava o jejum como prática religiosa, como prática tradicional, criada pelos judeus para aparentar devoção. Você vai ver isso em Mateus, no capítulo 6, 16 e 18. Ele aprovou o conceito dos profetas que denunciavam o perigo do jejum, interpretado superficialmente como expressão de adoração. Você pode conferir isso em Isaías, no capítulo 58, versículo 1 a 7. Zacarias também vai falar do tema no capítulo 7, do versículo 3 a 8. Eu não vou entrar nesses textos agora, porque a finalidade aqui é avaliar a parábola, é refletir sobre essa parábola. Jesus usa a parábola para responder a pergunta não só aos discípulos de João, mas a todos os fariseus e seus aliados que estavam juntos naquele momento. Existia um cunho histórico aqui que nós não podemos esquecer. A lei de Moisés especificava no calendário judaico um único dia de jejum por ano para toda a nação de Israel. Era o dia da expiação nacional. Está lá em Levítico, no capítulo 23, do versículo 26 ao 31. E além desse, havia outros 4 que foram instituídos como lamento devido à destruição de Jerusalém pelos babilônios. Isso você pode ver em Zacarias, no capítulo 8, versículo 19. E é certo que Jesus observava o jejum anual do dia da expiação, porque ele cumpriu toda a lei. Nós sabemos também que ele jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Mais do que isso, nada podemos afirmar, porque a Bíblia também não diz. E para responder à pergunta dos discípulos de João, dos fariseus e de seus aliados que estavam ali, Jesus usou a parábola do jejum e do casamento. A festa do casamento em Israel, ela era marcada por dias de grande alegria.
eram os dias mais felizes da vida dos noivos. Os convidados, eles comiam, bebiam, se alegravam à vontade. Também enquanto durava a festa, que podia prolongar-se por até 2 semanas, todos ficavam isentos de qualquer compromisso religioso. Portanto, não havia jejuns nem observância de formalidades legais. Aqui Jesus é comparado ao noivo e os seus discípulos são os amigos convidados que se alegram com o noivo e não há um lugar para tristeza. Mas ele advertiu que um dia o noivo seria tirado. Então seus discípulos haveriam de jejuar. Ele se refere nesse momento à sua morte. O que já havia acontecido com João Batista, que havia sido preso e levado para longe dos seus discípulos, iria acontecer ainda com Jesus. E que lições, queridos, nós podemos tirar para nossas vidas desse momento, dessa parábola? Primeiro, que para receber o Evangelho nós temos que ter uma mente renovada. Isso não estava acontecendo com os discípulos de João. Eles ainda estavam presos a leis, regras, religiosidades da antiga aliança. Mas por quê? As tradições dos judeus não lhes permitiam aceitar as verdades do Evangelho de Jesus. As verdades do Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação. Jesus diz em Mateus, no capítulo 15, versículo 6, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições, da vossa tradição. Eles estavam presos às tradições judaicas. E muitas vezes, queridos, tem muitas pessoas que não aceitam as boas novas e ficam presas a algumas tradições. Não aceitam Jesus porque estão presas a tradições. Segunda lição é que isso é válido ainda hoje. São ensinos atuais. Depois de 2000 anos de cristianismo, cabe a cada irmão, cada igreja, avaliar suas doutrinas e verificar se não há tradições embutidas nelas de forma que torna os fardos daqueles que buscam a Jesus mais pesado do que o que deveria ser. Ou seja, Jesus levou sobre si todos os nossos fardos, querido, todas as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que diz Isaías. Nós não temos que estar levando fardos, queridos, de religiosidade, de doutrina. Terceiro, a presença do noivo é maior do que o jejum. Isso é muito forte. Nós devemos entender que jejuar é muito bom. É maravilhoso. É algo que nos faz espiritualmente e fisicamente muito bem. Mas a presença de Jesus em nossas vidas é muito melhor. Palavra de Deus, Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha convicção daquilo que estava dizendo, queridos. Sabia que a alegria de estar com o noivo é independente de circunstâncias do dia a dia. É independente de problemas, é independente de tudo aquilo que nos rodeia e que nos causa dano. É independente de tudo isso. Estar com o noivo, estar com Jesus é muito melhor. E que nele nós podemos todas as coisas, sabendo, tendo convicção de que aquilo que ele prometeu, ele é fiel e é justo para cumprir, queridos.
E você, meu irmão, como é que você tem se alegrado com Jesus? Você tem se alegrado com o noivo? Ou você tem invalidado as boas novas da salvação, como fizeram os judeus da época, perdendo a graça que o Senhor lhes tinha dado? As tradições, queridos, e a religiosidade não é maior do que o noivo, não é maior do que Jesus. Entenda isso. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família, seus projetos, os seus sonhos. Eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Escolha andar com Ele. Escolha acreditar nele. Amém, queridos? Eu quero pedir a você que, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Deixe aí o seu like. Compartilhe essa mensagem com outros irmãos que você ama, que precisam aprender. A palavra de Deus diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. E o que nós estamos fazendo aqui, nesse curso, todos os dias, é levando conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus.